brinco que todo mundo é crítico gastronômico. Todo mundo. Eu não acredito em culinária afetiva num restaurante. Vídeos lindos, todo mundo com a câmera, maravilhoso. Mas a gente quer ver essa comida de verdade aqui. O cenário do programa dela. Impressionante. Uma loucura, aquele troço de... Uma torre imensa, 3 andares, 20 e poucos metros. Assustador. Como é que você foi apresentado ao estúdio? Fizeram um clima, assim, para sua primeira impressão? Você foi sozinha? Eu fui junto com a Alex Atala, a gente entrou juntos e eu lembro, pra mim é um momento que eu nunca vou esquecer, porque assim, pra mim o Alex, né, ídolo, uma coisa, né, aquela figura pra qualquer chefe de cozinha. E eu me vi ali numa situação muito de igual para igual com ele, porque a gente entrou juntos, no primeiro momento, ele segurou minha mão, assim, me apertou e falou, puta que pariu. Tipo, a gente ficou muito em choque. Isso é a linguagem que eles usam na cozinha, Perdão, sabe? gente. Esse é o francês arcaico. A gente ficou ali de um... É muito grandioso aquele projeto, sabe? É assustador. Só para concluir o vocabulário, a Globo é foda. A Globo é foda. A Globo é foda. Mas foi uma experiência muito diferente pra mim, foi muito legal. Tá com a Atala, tá com o Jefinho, ou com a Ana Maria, imagina. Você está com o Alex Atala no programa no Chefe de Alto Nível e com o meu querido Jefferson Rueda, o craque que está sempre na lista dos melhores restaurantes do mundo, com a Casa do Porco. E Ana Maria Braga, quando você está aprendendo com aquela maga da cozinha e da televisão? Pedro, eu acho... Eu me vi também ali numa situação muito insegura. Aquilo me assustou bastante. Tá ali, fiquei longe dos meus filhos, fiquei longe de casa 1 mês, foram 25 dias num projeto muito grandioso. E meus primeiros dias ali eu tava muito nervosa. E ela foi uma pessoa que pegou na minha mão também, literalmente, tamo junto. Respira, é assim, é assado, não faz isso, faz aquilo. Ela foi assim, fundamental pra mim encarar esse projeto, sabe? Generosa. Muito. Ela Eu acho que a palavra que define ela é a generosidade, sem dúvida. Mas essa naturalidade que o Arnaldo falou há pouco sobre você, ela tem com a câmera de um jeito absurdo, né? Sim. Escuta, você assistiu assim, você acha que cada chefe tá aparecendo o estilo de cada chefe no programa? Você quer me complicar. Eu quero. Essa é a minha função aqui. Não, cada um tem um estilo muito marcado, né? A moça do taca-tempero, do limãozudo, do coentrudo. O Alex é o que não vai aliviar, né? E o Jefinho, eu acho que é o brother de todos, né? Paizão. Paizão, Jefinho é o paizão. Abraça todo mundo. E é uma tradição, desde a famosa Julia Child na TV americana, a Palmeirinha. É uma tradição da televisão, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, pode-se dizer, o lance se multiplicou, há canais especializados. Você arrisca explicar por quê? Tem a ver com a popularização de uma ideia de comer melhor que rolou no mundo? Eu não acho só de comer melhor, as pessoas estão muito preocupadas com o que elas comem, mas como eu acompanho, né, o segmento há tanto tempo, eu vejo que teve uma invasão de personagens da classe média na cozinha profissional. E isso é muito marcado a partir de 1999, quando a gente tem o primeiro curso superior de gastronomia. Na minha realidade ali, eu, por exemplo, quando comecei a me interessar muito por cozinha, que foi muito nova, o meu pai, por exemplo, não gostou. Ele não achou nem um pouco bom isso. Ele falava, você vai ser o quê? Cozinheira? Ele achava ruim. E ele viu que não ia ter jeito, eu só pensava naquilo, só falava naquilo, foi, enfim... E acabei virando cozinheira, mas foi muito marcado para mim. Meu pai teve um preconceito ali total, sabe? Quero falar mais dessas suas origens, mas antes, assim, o que aconteceu, por exemplo, com a enologia, né? Que hoje todo mundo... Todo mundo é sommelier. Sabe, cheiro de carvalho podre ou coisa parecida. E depois dos realities, assim, os comentários dos seus clientes ficaram mais exigentes? Opa, eu brinco que todo mundo é crítico gastronômico, todo mundo. Eu acho que, inclusive, isso se vem muito dessa explosão de realities de gastronomia no mundo inteiro, onde as pessoas observam os críticos, os mentores, os jurados. Ai, falta acidez, falta crocância, falta tempero, falta uma erva, falta...
E hoje em dia todo mundo é crítico. Então, assim, olha que louco. Eu tenho amigas de Ilhabela que não sabem fritar um ovo. Não é modo de falar, elas não sabem fritar um ovo. A gente sai pra jantar, começa. Tá bom, mas faltou sal. Tá bom, mas faltou limão. Eu falo, gente, vocês não fritam um ovo, cara. Vocês não conseguem sentar, comer e falar da vida? Isso tem uma coisa clara. Todo crítico que surge é um crítico porque tem um celular na mão. Também, o celular também, uma arma. É uma arma. Uma arma. Né? Total. Quando a crítica não deveria ser isso. Vamos lá, você começou, para usar um termo culinário, cru Totalmente na cru. crítica, não é? Eu vinha do cinema. Ah, é? Fiz mestrado em cinema. Então, eu comecei muito cru e a gente tinha muita dificuldade no começo, porque em 1992, quando eu publico a minha primeira crítica, você não tem livros, você não tem nada disponível como é hoje. Você vai na internet, você entende como é culinária do botão. Sei lá, você pode pesquisar que você vai encontrar. E era muito difícil, né? Então, era muito desafiador e isso me chamou muito a atenção. Eu demorei para entender que eu ia ser crítico de gastronomia, crítico de restaurantes e aceitar isso. Não foi uma coisa simples e fácil, não. Qual a função, a pergunta é para os dois, do crítico gastronômico? Porque eu acho que é comum em outros tipos de crítica, de televisão, de cinema, crítico de arte, de ficar uma coisa opinativa. Quando eu acho que os melhores críticos são aqueles que explicam, esse filme que você viu tem a ver com aquele livro e que se relaciona com aquela história, e esse cara já fez isso. Ele te dá subsídios para você fazer, junto com a crítica, uma avaliação daquela obra. E o crítico gastronômico? Olha, a primeira coisa para um crítico hoje é estudar muito, porque tem, assim, livros aos montes, mas você tem que viajar, você tem que repetir, você vai criando um repertório culinário. Tem referência também, tem que ter referência. E o crítico não é inimigo de ninguém. Eu posso ir no restaurante da Renata e a comida não tá boa naquele momento, mas eu acho que tem a história de você voltar e você fazer uma avaliação muito mais concreta. Lembrando, lá na Veja São Paulo, onde eu trabalho, eu vou. Qual é o mecanismo? Eu não me apresento, ainda que seja reconhecido, e pago as contas. Isso é super importante, me dá total isenção, claro, né, para avaliar. O que você espera de um crítico que vá ao seu restaurante, além das 5 estrelas? Tô brincando. Olha, aliás, eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu cheguei da Ilhabela, eu morei... Sou caiçara, entre aspas. Isso. Cheguei da ilha, tal, já tinha aberto meu primeiro restaurante lá com a minha família, bababá. Cheguei aqui em São Paulo. Foi um terror, por 1000 motivos. Deixei namorado, né? Morava numa casa com um pé na grama, de repente estou num apartamento desse tamanho. 1000 questões pessoais. Mas uma coisa que me pegou foram as críticas, porque isso não existia na Ilhabela. Imagina, aliás, eu nem sabia que isso existia. E eu cheguei aqui, uma loucura. E eu era muito menina. Uma loucura, que você tomou crítica paulada. Nossa, tomei paulada. Tomei. Com uma semana, tinha uma folha desse tamanho no Estadão. Inteira, desse tamanho, com a minha cara. Bom, mas se deram esse espaço todo... mas tinha umas cutucadoras. Então, pelo menos você não causou indiferença. Não, indiferença jamais. Não, mas foi... E aquilo me pegou, porque eu era... Imagina, eu tinha 20 anos de idade, numa cidade desconhecida, enfim, 1000 questões pessoais naquele momento, e tive que aprender a lidar com essas críticas. No começo, ficava mal, chorava, não queria ir trabalhar no dia seguinte, um terror. Até críticas positivas, mas que davam umas leves cutucadinhas, eu ficava Como mexida. foi a minha? Como foi a sua. Exatamente. Me pegava, eu não tinha maturidade, essa é a grande verdade. Uma pessoa que me ajudou muito foi minha tia, Suzana, que você conheceu. Muito bem. Jornalista. Já ouvi falar. A Suzana foi muito importante na minha vida, em 1000 fatores. E ela, jornalista da Editora Abril, tal. Ela pegava as críticas e ela falava, Renata, você não sabe interpretar. Pera, vem cá, senta aqui. Isso é bom, isso não é ruim. E eu chorava. Isso não sei o quê. Isso é ótimo. Eu falava, isso não é ótimo. Isso é ótimo. Então, ela me ajudava a interpretar e crescer com alguns pontos dali. Tipo, isso você tem que melhorar. Isso aqui, ele tá certo. Então, eu tive esse apoio da minha tia para conseguir lidar com as críticas
gastronômicas que não Renata, foram sua feitas. avó chamava Cida. Cida. E do que ela te ensinou na cozinha, em casa, o que te vale profissionalmente? Sério? Putz, é que minha avó é tão além de... Vixe, não era só uma grande cozinheira de comida simples, arroz, feijão, bolo, brigadeiro, mas uma pessoa surreal, assim. Então, eu acho que muito do que eu tenho de querer fazer, de querer abrir, de querer pôr projeto em prática, de ser essa pessoa também, de receber e agregar todo mundo, vem dela. Então, eu ter hoje um monte de restaurante, ter toda a minha família trabalhando comigo, ter essa comunidade, esse lado profissional, de um certo ponto, vem da minha avó. Eu comecei a cozinhar muito cedo com a minha avó, lá na Ilhabela. Cedo mesmo, assim, com uns 7 anos de idade, eu só queria ficar na cozinha com ela. E meus pais não gostavam muito disso, assim, porque meus amiguinhos iam pra praia, pra festinha, eu não queria. Eu sempre fui uma criança bem Obsessiva. obsessiva. Hoje você é uma Obsessiva. adulta? Obsessiva. Ah, tá bom. Mas sim, então meus pais tinham um cuidado, assim, tinham um pouco de medo, porque era só aquilo, tal. Agora, com uns 12 anos que o negócio começou a ficar sério, porque a minha mãe abriu um restaurantezinho dentro da minha casa, com a minha prima de chefe de cozinha, porque ela era já chefe de cozinha e tal, que eu comecei a trabalhar lá, o quincal. E aí, só que eu tinha 12 anos, servia entradinha, sobremesa, tal. E foi ali que o negócio, eu falo que eu entrei numa cozinha e nunca mais saí. E eu acho que foi aí que começou a me preocupar meus pais. Na verdade, mais meu pai. Minha mãe é bem doida, assim. Ela também é artistona, tal. Mas meu pai ficou preocupado. Arnaldo, eu adorei uma crítica que você fez, uma observação crítica que você fez sobre o uso da expressão cozinha, comida afetiva aplicada a restaurantes. Qual é o seu reparo? Os seus reparos? Eu não acredito em culinária afetiva num restaurante. Por quê? Porque quando a Renata diz, minha avó cozinhava, minha avó me motivou, assim como minha mãe formou meu paladar, é alguém que cozinhava para mim por puro afeto. Porque gostava, porque era o filho, era a continuação. Um restaurante é um negócio, isso tem que ficar muito claro, não pode ter storytelling. Quando alguém faz um peixe, ele tem que porcionar esse peixe. Ele tem que saber quanto esse peixe vai dar de lucro, quanto ele vai usar de ingredientes naquele prato, né? Um restaurante, talvez as pessoas não saibam, é um negócio mais complexo. Ele tem aluguel para pagar, ele tem funcionários para pagar. Vixe, enfim, conta. é um conjunto de fatores que faz o restaurante existir. Por outro lado, né, o crítico acho que tem que ser muito rigoroso, criterioso e tudo, mas ele não pode esquecer de uma coisa. Um restaurante é um lugar do acolhimento. É um lugar que você, quando está lá, aluga por alguns momentos, algumas horas, para você se dar bem. Você pode pedir alguém em casamento no restaurante, você pode ser contratado, você pode fechar um negócio num espaço que não é seu e que ele precisa ser agradável, né? Tem que ser restaurante, tem que restaurar a pessoa. Agora, a primeira descrição dele, que falta de romantismo. Totalmente, achei cruel. Cruel. Por isso que o crítico é crítico. Senão ele era cozinheiro. Meu Deus, críticos. E para o crítico ter uma coisa, Biel, que é muito importante. Eu como com uma boca emprestada. Eu não como para mim. Eu como para um monte de gente. Eu não penso no meu gosto pessoal. Existiam veganos? Não. Você não pensa no publico... seu gosto pessoal? Não. Isso é um Juro crítico. que eu não Isso penso. é um Mas crítico. isso é um... Não penso. É isso mesmo. Eu tenho que pensar nas pessoas para as quais eu escrevo. Você pensa assim, que nem a pras gente, quando faz televisão, a gente faz, esse programa é mais ou menos para esse público. Tudo bem, TV aberta você está falando com todo mundo, mas quando você vai num restaurante, assim, quem é que frequenta esse restaurante? Qual é o público? Você pensa nisso? Penso totalmente. Você tem que entender. Porque quando a pessoa escolhe o restaurante, essa ideia de ser bem atendido é muito importante. Sim. E também o estilo. Eu vou com a minha família, eu vou com a minha turma, a galera que vai... Sabe, tem estilos de restaurantes. Todas as refeições suas são a trabalho? Almoço, jantar durante a semana toda? Durante a semana toda e os fins de semana também. Meu Deus, que loucura. É que verdade. sacrifício, hein? A gente tem que pensar
que o crítico não pode se basear, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Né? O que é que eu estou fazendo nesse restaurante? Para quem que eu estou recomendando essa refeição? É assim que eu me pauto.